Que a graça seja abundante com cada irmão, com cada irmã. Provavelmente vocês ouviram falar de Madame Guyon, que viveu uma vida piedosa e fez diferença no século XVII, na igreja católica daquela época. Essa mulher era uma mulher devota, uma mulher piedosa, e ela fez a diferença. E o Senhor conta com cada um de nós, que aonde vivemos, aonde congregamos, onde moramos, nós também façamos a diferença. Que não vamos permitir que apenas retornemos religiosos, mas que a nossa vida demonstre o amor que temos pelo Senhor Jesus Cristo. Porque Deus nos amou de tal maneira, Ele nos amou e entregou o seu Filho em nosso favor. Todas aquelas pessoas, irmãos, que se entregam e querem viver além de uma vida apenas corriqueira e se aprofundam na vida de consagração, uma vida piedosa, eles fazem a diferença aonde eles vivem. Então essa mulher, Madame Guyon, ela assumiu essa vida cristã profunda e fez a diferença no século que ela viveu. E os irmãos vejam, já passaram muitos anos, passaram séculos, mas o escrito dela, quem lê, você vê que está bem vivo ainda. Então, quem sabe você decide a ter uma vida piedosa, uma vida devota ao Senhor Jesus Cristo. E ontem, então, comecemos falando da carta de Tito, de Paulo a Tito. Lemos o 2º capítulo, hoje vamos ler o 3º capítulo, uma leitura simples, mas muito profunda. Vocês devem reler novamente, tirar tempo para que vocês possam viver as recomendações que Paulo escreveu a Tito. Porque naquelas igrejas de Creta, como já falamos ontem, havia muita desordem, muitos faladores vãos, que apenas ocupavam o tempo, e a igreja não era edificada. Então Paulo mandou Tito que fosse para lá, e pusesse por as coisas em ordem. E essa carta nos ajuda, então, nós entender o que Tito foi fazer lá. Hoje estamos aqui em Joinville, que nós possamos dizer, nós também queremos viver essa vida. Ontem, no final da reunião, eu chamei aquele casal bonito que está ali. Eu percebia que havia uma batalha nos seus corações, uma luta nos seus interiores. E então, o meu espírito se constrangeu a chamar eles para orar por eles. Porque muitas vezes nós precisamos dessa ajuda. Nós precisamos de estar junto com os irmãos. Isso que o irmão compartilhou aqui, orando pelas crianças. Uma igreja que realmente entende que ela é a família de Deus. Antes você apenas era a família do Oliveira, outros Pereira, e assim, outros e outros. Hoje somos a família de Deus. A igreja do Deus vivo, uma nação santa, e que nós possamos fazer jus a isto que a palavra de Deus nos diz. E assim como muitos viveram em séculos passados, hoje também podemos viver uma vida separada para Deus. E quanto mais cedo nós escolher esta vida, você vai ser livre de muitas dificuldades. Você vai ser guardado. Não que não tenha tribulação, como a Bíblia nos diz,
que seremos às vezes atribulados. Mas, quando o Senhor me impulsionou a ler Tito, antes da leitura, o Senhor me concedeu para ver o Salmo 28. E eu quero ler alguns versos ali, antes de nós lermos Tito. E vocês abram as suas escrituras e vamos ver Salmo 28. Me alegrei bastante quando o irmão estava lendo o Salmo ali, vendo que os Salmos nos ajudam muito, irmãos, a aprender a orar, a aprender a tocar no Senhor. E nós podemos usar muitas palavras desses Salmos também para tocar no Senhor. Então aqui no verso 6 diz assim, Salmo 28, 6. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, refúgio, salvador do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-o, exalta-o para sempre. Esteja, irmão e irmã, sobre os cuidados do Senhor. Nunca deixe, irmãos, por mais que vocês entrem em alguma luta, em alguma tentação, de deixar de congregar. Como a Bíblia nos mostra ali em Hebreus, ensinando que os irmãos não deviam deixar de congregar. Porque o congregar, nós vemos ali que o Senhor dispensa a sua palavra, o Senhor dispensa consolação para nós e ensinamentos. E aí vencemos as nossas lutas às vezes, as nossas batalhas. Nós temos de compartilhar a nossa vida às vezes, dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu estou passando essa fase, essa dificuldade. Mas aquela palavra que o irmão falou, a irmã falou, me tocou no meu coração. E eu quero abrir, dizendo, eu quero que os irmãos me ajudem. Não permita, irmãos, que quando você está em lutas, em desafios, você desista. Aqui, no começo desse salmo, o irmão, o salmista, começa a dizer, Senhor, escuta-me. Parece que dizer, o Senhor não estava escutando? Ele disse, o Senhor estava escutando. Mas na segunda parte ele já começa a glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, bendizer o Senhor, porque viu as respostas da oração. Como a nossa irmã foi agradecida, grata ao Senhor e pelas orações dos irmãos. Então, viva uma vida piedosa. Vamos entrar na segunda etapa, apenas lendo capítulo 3 de Tito e observando alguns conselhos que aqui está registrado para nós. E se você aceitar a palavra, você vai ser guardado de muitas coisas. Então, começando do verso 1. Lembra-lhe que sujeite aos seus aos que governam, e às autoridades, sejam obedientes e sejam prontas para toda a boa obra. Então os irmãos observaram que toquemos várias vezes a questão dessas boas obras. Então ele diz que Tito falasse dessas coisas à igreja, que se sujeite aos que governam. Irmão, a rebelião, a rebeldia, começa de nós não entender a questão que somos pessoas e que tem pessoas que governam sobre nós. E nós, irmãos que somos cristãos, também devemos orar pelos que governam.
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então nós também temos uma responsabilidade. Orar ao Senhor e pedir: Senhor, quem é que nós também devemos votar? Porque se nós votar para alguém que não esteja uma mente sadia, uma luz, nós iremos sofrer também. Mas o nosso dever, depois que a pessoa está ali no governo, devemos também respeitar essa palavra. Por exemplo, os guardas de trânsito, as leis que existem, a Polícia Federal, etc., elas estão ali para combater o mal, os que cometem infrações, rebeliões. E a Bíblia nos diz aqui que devemos se sujeitar às autoridades. E estejam prontos para as boas obras. Boas obras. Se um governo levanta e quer fazer que nós pratiquemos más obras, então nós não somos com ele. Mas pelas boas obras, nós também estamos prontos. Não difame ninguém. Certo dia o Senhor me falou, eu estava tocando em alguns movimentos. E o Senhor falou comigo, no meu espírito, que eu devia de ler Tito 3:2. Irmão, quando eu li, e ali estava escrito, não difame ninguém, eu pedi: Senhor, me perdoa. E às vezes nós perdemos muito tempo tocando neste ou naquele, porque tem uma pendência no caso, tem uma dificuldade. Mas aqui está claramente, não difame ninguém. Nem sejam altercadores ou contenciosos, ou entrar em provocações, mas cordatos. Sabe aquela pessoa que quando começa a falar, apazigua todas as coisas? Não é aquela pessoa que inflama as coisas, mas aquela pessoa, ao falar, todas as demais coisas, as dificuldades, começam a se acalmar. Vou apenas falar um exemplo que muitas famílias passam. Às vezes, enquanto está nossos pais vivos, a nossa mãe, os filhos estão ali sempre em roda, de repente um parte, o outro parte, e vem o inventário. E aqueles filhos que viviam todos juntos, já começam a ter crises, dificuldades, porque às vezes o coração de alguém está inflamado. Mas se alguém na família é cordato, ele vai ser um daqueles que vai apaziguar a situação. Não, devemos nós ter calma, devemos nós considerar as coisas. Uma certa vez, eu entrei assim num conselho, nessa situação de uma família, que estava, não, eu quero aqui, não, eu quero ali, e não estavam se acertando. Eu disse: você deve de observar o valor daquela terra e o valor desta terra. E depois, entre vocês, saber que todos vocês são herdeiros daquela terra e herdeiro desta terra. Esta tem o menos valor, aquela tem o mais valor. Faça o seguinte, faça um sorteio entre vocês. Bom, somos 5, vamos dividir em 5 essa terra. E façam o sorteio entre vocês. E aquele que foi contemplado, com o primeiro lote, ou o final do lote, eu creio que deve ficar contente, porque você sabe que você foi contemplado com aquela herança. Nós já passamos, na nossa família, por alguns inventários. Tanto meu pai como a minha mãe faleceram. E quando chegou o momento, pela misericórdia do Senhor, conversemos e
todo mundo ficou satisfeito com aquilo que aconteceu. Eu mesmo sendo o mais novo na família, o Senhor me deu esta honra de ser cordato. Uma outra repartição que fizemos, eu cheguei para o meu irmão mais velho e disse: olha, você como mais velho, pode escolher o lugar que você quiser, que nós os demais mais novos aceitamos. Não, eu não vou escolher. Eu falei: você como mais velho, pode escolher essa parte aqui, onde tem uma mina d'água. Não, eu prefiro que nós fazemos uma sorte aí. Vamos nós tirar um número, vamos pôr esse é tal número, aquele lá é tal número, e assim fizemos. Aí pediu para alguém tirar. Alguém tirou. Qual seria o lote do mais velho? Aonde que eu tinha falado. E assim, já as coisas se ajustaram. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, deve ser uma pessoa cordata. Aonde está o tumulto, aonde está a dificuldade, você chega e pela misericórdia de Deus, pela vida piedosa que você tem, você vai trazer uma palavra, um conselho e vai acalmar, a contenda vai embora, a discussão vai embora, porque você tem aquele coração. Agora, se você não tem uma vida com o Senhor, quem sabe você não vai ter esta graça de poder ser uma pessoa cordata. E aqui então nos ensina que não devemos ser altercadores, contenciosos, provocadores de situações. Essa deve ser a vida da igreja, a vida dos filhos de Deus, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Eu me lembro, irmão, hoje eu fico envergonhado, né? Quando a gente é mais jovem, irmãos, a gente não pensa às vezes nos mais velhos. E eu e minha esposa estavam de namorinho, né? E aí nós tínhamos os nossos cunhados que eram menores. Lá no Paraná chamamos os piazinhos, né? Os guri. E eu falei para ele: vocês entram pela porta aqui, vocês não pagam mesmo a passagem, entrem e já sentam lá no lugar para nós. E eles fizeram, né? Aí o velhinho vendo aquilo, não gostou muito, né? Mas eu não abri a mão de dizer que ele tinha direito. Ainda que naquela época não tinha, hoje, aqueles cartazes, esse aqui é para os deficientes, para as grávidas, para as pessoas idosas. Mas aonde estava a minha cortesia? Onde estava a minha cortesia? Hoje eu começo a ver que precisamos ser corteses, porque a vida da igreja é uma vida de ensinamento para as demais pessoas. Nós temos Cristo agora, e Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Quanto mais você aprender de Cristo, como eu falei, a questão de Madame Guyon, ela foi uma vida entregue e deixou muitos escritos para nós. Uma vida de cortesia para com todos os homens. Ontem lemos no capítulo 2 que essa graça maravilhosa vem nós educando-nos. Os irmãos observem que se você ler a carta de Tito e receber para você, e se você tem alguma coisa a ajustar, você ajusta, você vai ser uma pessoa que vai cair no carisma de muitas pessoas. E aí os nossos filhos vão aprendendo as mesmas coisas. Porque os filhos aprendem com os pais, as suas atitudes, as suas ações. Se nós não temos pais bem que representam, ou mãe que representam, os nossos filhos vão seguir aquele caminho. Por isso a Bíblia nos orienta que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Conforme o nosso irmão
Isa falou que é o dever dos pais. Agora o compromisso daqueles pais, ensinar a criança no caminho em que deve andar. Pois nós também outrora éramos desobedientes. Então aqui a Bíblia fala que nós éramos. Ainda muitas coisas devemos melhorar, mas nós vivíamos desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões, de prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Veja que conselho maravilhoso. A pessoa que aceita esse conselho, então, ele vive uma vida sem doença. Sabia que o ódio causa muitas doenças? A falta do perdão. Mas nós dizemos, não, mas aquela pessoa me magoou demais. Nós podemos perdoar certas coisas, mas tem coisas profundas. Tem coisas que afetam o nosso nome, a nossa reputação, e nós ficamos com aquela dificuldade. Eu estava falando um pouquinho da minha vida para o Marcelo e para a sua esposa, de um ex-patrão que eu tinha, que usou do meu nome. No momento eu não sei se ele estava com má fé, mas ainda hoje eu sofro a consequência de ter aceitado e crido no que ele me falou no momento. Então os irmãos vejam, e eu falei, graças ao meu bom Deus, que pela misericórdia do meu bom Deus, eu não permiti entrar a raiz de amargura no meu coração. Sempre, Senhor, eu perdoo. Mas não é tão fácil quando o teu nome está prejudicado. Quando alguém te prejudica, quando alguém realmente toca naquilo que você fica, mas como pode uma pessoa fazer isso para mim? E entre os cristãos, muitas vezes acontece, irmãos, de cristão cometer alguns deslizes e criar aquele crime. Por isso a Bíblia nos diz, não deixando nenhuma raiz de amargura que contamine e que vá minando a comunhão dos irmãos. Então que o Senhor nos dê graça, que todos vocês assumam esse papel de ser cortês, de ser cordato, de ser uma vida pacífica. Porque todos nós éramos desobedientes. Às vezes tem pessoas difíceis. Tem pessoas que o Senhor põe no nosso caminho, que é muito difícil. Mas quem sabe através da tua vida, ele vai mudar. Como ontem eu falei daquele casal. Quantas pessoas que eram terríveis, depois que vieram para Jesus, tudo mudou. Seu coração mudou. A sua maneira de ver mudou. Porque agora Jesus está trabalhando naquela alma. Jesus está trabalhando naquela pessoa. Até que totalmente cheguemos à estatura completa de Cristo Jesus. Aí, as pessoas que te conheciam anteriormente, dizem, você sabia que fulano de tal, numa linguagem mais simples, popular, ele virou crente e agora é uma outra pessoa? Ou, hoje ele é cristão, ele é uma outra pessoa? Então esse irmão que eu falei ontem, no bairro que ele convivia, algumas pessoas que conheciam depois falaram para nós, todos diziam que ele era terrível. Aonde ele chegava, todo mundo falava, fulano chegou, vamos ter cuidado. Mas agora você vê aquela ovelha, aquela nova criatura, e que aonde você convive hoje, irmãos e irmãs, alguém, veja, é uma ovelha, é um filho de Deus, tudo mudou.
As coisas que ficaram para trás, ficaram. Você passou. Tudo você fez novo. Porque Cristo muda com a nossa vida. Irmãos, eu não sei quantos irmãos lá em Creta foram beneficiados por essa palavra. Quantos que realmente receberam essa palavra. Mas essa palavra ficou registrada nas Escrituras Sagradas. E todas aquelas igrejas que leram, falaram sobre esse assunto, aceitaram esse conselho, eu creio que a vida daquela igreja mudou. E nós não devemos, irmãos, ter a Bíblia lá na nossa estante ou na prateleira. Irmão, leia a Bíblia. Quanto mais jovem você aprender a ler as Escrituras, você vai gravar muitas coisas. Porque depois de velho, a nossa mente está um pouco cansada já. Ontem contei para o Marcelo também como foi a minha conversão. Não sei se eu já falei aqui. Mas um beberrão foi vender uma Bíblia no armazém do meu pai. E aquela Bíblia se tornou para mim uma companheira. Aí eu comecei a ler aquele livro que a minha mãe falou, é Bíblia Sagrada. Como eu não tinha uma instrução, alguém que me ensinasse, eu comecei a ler Gênesis, toda é a palavra de Deus. Ali eu aprendi muitas coisas, como Deus criou os céus e a terra. Daí chegando lá em José do Egito, as coisas que aconteceram no Egito, e depois o Mar Vermelho se abriu, eu fiquei fascinado, que maravilha, quanto Deus fez. Mas alguém disse, mas você precisa ler o Novo Testamento. Você começa a ver como Jesus nasceu, como foi gerado. Então eu vou começar a ler. E tinha um dia na semana que eu me separava, indo num lugar que era um monte, para ler a Bíblia e orar. E eu tinha apenas 12 anos. Hoje, nós vemos que essa fase é uma das mais difíceis. A fase é mais difícil. Mas eu posso dizer para vocês que eu não sei o que é a adolescência difícil. Porque foi nesse período que eu comecei a ler as Escrituras. E louvado seja Deus por aquela Bíblia, daquele desviado, que nós falamos, o crente desviado, beberrão. Eu tenho certeza que depois o Senhor trabalhou na vida dele e soube que ele voltou para congregar. Mas ele foi uma bênção para mim, levando aquelas Escrituras. Mesmo naquela situação, eu me lembro que ele fez uma polêmica lá com meu irmão e saiu vencedor, do caso. Porque a Bíblia é a verdade. Meu irmão não conhecia nada das Escrituras. E depois daquela palestra, daquele discurso dele, disse, eu quero vender a Bíblia. Hoje nós temos mais que irmão. Esse irmão vender a Bíblia, ela serviu para mim. Então, não deixe de ler a Bíblia. Hoje tem uma facilidade tremenda. Você tem o celular, você pode ter 10 versões ali. Sai de uma versão, vai outra versão. Eu espero que todos os jovens, as pessoas que têm, quando estão ali, estejam vendo a Bíblia. Se desligue de outras plataformas. Seja a Escritura, seja a Palavra de Deus. Você vai ver quanto você vai ganhar. Quantas coisas você vai ganhar. Com o tempo, aquele menino de 12 anos foi crescendo. Fazia muita polêmica com meu pai, com a minha mãe. Chegou ao ponto de... O pai falou, vou deserdar você. Vou deserdar você. Porque você está fazendo eu perder os fregueses, principalmente os beberrões. Uns 2 ou 3 beberrões aceitou o Senhor. Passaram para o Senhor. Mas no final, meu pai e a minha mãe também se renderam ao Senhor. E assim foi, irmãos, que o Senhor mudou completamente a minha família. Também eu estava falando para o Marcelo, irmão, não sei se você não deve depois cortar algumas coisas. Irmão, a nossa família é família italiana.
E às vezes o sangue dos italianos são meio fervente, né? Mas o Adão velho, todo qualquer Adão, existem todas as raças, né? E meus tios, meus parentes, iam lá no armazém do meu pai, que era armazém, bar, tudo junto, principalmente na área rural, né? Assim. E depois brigavam. Um dava cacetada na cabeça do outro, quebrava o litro na cabeça do outro. Outro saía esfaqueado. Irmão, terrível, não é terrível? Uma família assim. E eu, antes de chegar essa Bíblia nas minhas mãos, eu disse, não quero ser como eles. E Deus, creio que disse, amém, amém, meu filho. Tudo vai mudar na tua vida. E fui o primeiro crente, o primeiro cristão na família. Então, por isso que eu digo, irmão, viva uma vida piedosa. Você vai ser bênção para a tua família. Você vai ser um testemunho de onde você vivia. Depois você vai voltar algum ano atrás e diga, você realmente mudou. Porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, eu falo com bastante entusiasmo. Viva uma vida piedosa. Os teus parentes vão ver você, que você realmente mudou. Teu comportamento agora é outro. A tua vida é outra. A vida da tua família é outra. Mas se nós não temos um bom testemunho, irmãos, como atrair as pessoas? Como atrair as pessoas? Então os irmãos vejam, odiando uns aos outros. A minha família vivia isso. Eu espero que quando vocês forem lá congregar conosco, alguém pergunte assim, quantos Estival tem aqui? Ou, só para ser o meu sobrenome, Estival. Só da minha família, então, se todos eles levantarem a mão, e os netos, né? Já somamos mais de 20 pessoas. Agora, se alguns parentes estiverem ali também, mais alguns parentes. Mas no começo, irmão, foi difícil. A oposição, a resistência. Porque para o meu pai, ser um crente era uma vergonha. Uma vergonha. Mas depois, me lembro certo dia, ele disse, meu filho, vai comprar uma Bíblia para mim, mas de letras grandes. Ele já fazia, estava por 50 e poucos anos. E nesse inteirinho, eu já estava congregando na visão da igreja. E os irmãos estavam num encontro no terreno do meu pai. E quando eu soube, disse, olha, o teu pai veio aqui e disse, eu vim aceitar Jesus. Sabe aquela vida sem o apelo, sem nenhuma pressão? Eu vim aceitar Jesus. Então você pode ser uma bênção para a tua família. E aquelas dificuldades que a família tem, aquelas outras dificuldades, o Senhor vai usar como você uma pessoa cordata. Vai acalmar os ânimos, as situações difíceis. Por que nós somos assim agora? Porque aceitemos os conselhos da palavra de Deus, que nem aqui, irmãos, está escrito, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça que houvéssemos praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O dia que eu me rendi ao Senhor, aceitei Ele como meu Salvador, eu não sabia quanto implicava o sacrifício dEle, o plano da redenção, mas o Senhor foi misericordioso comigo, foi me ajudando em todas as etapas. No começo eu queria fazer a obra para ajudar a Deus, eu ser salvo. Depois entendi que eu já era salvo, apenas as boas obras me levam a essa vida piedosa, quem sabe a ter galardão, alguma coisa.
Conforme a Bíblia nos diz, eu creio que os irmãos já ensinaram isso para vocês, quem recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos. O que recebeu 5 multiplicou 5, então 10, né? O que recebeu 2 multiplicou mais 2, 4. E aquele que ganhou 1, enterrou. Escondeu. E o Senhor disse, olha, dá esse 1 para aquele que tem 10. Então, quem tem, se dará. Irmão, vamos ter o que então? Ouvido para ouvir, disposição para o trabalho, para que haja multiplicação daquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Você começa a perceber aqueles irmãos que começam a multiplicar, chegam a congregar e de repente já estão ali contribuindo com o seu serviço, com amor entre os irmãos, vontade de passar adiante a palavra de Deus, porque aqui nós fala que nós entendemos esse amor, essa benignidade se manifestou, o nosso Salvador, o seu amor para com todos, esse lavar sempre regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que devemos estar sempre atentos, irmão, vamos ter dia de oração, vamos ter um dia de mutualidade, os irmãos podem compartilhar também. Acompanhe, irmãos, o desenvolvimento da vida da igreja. Quanto mais você contribui, coopera, mais a igreja se desenvolve, mais a igreja cresce. Se vocês todos se desenvolverem, e quando um dia o Senhor retirar o Marcelo daqui, Israel daqui, não sei para onde, né? Mas foi gerado outras pessoas. E vocês começam a ver que outros foram gerados. E eles vão ver a continuidade da igreja em Joinville. Fulano morreu, acabou a igreja. Não. Vão sendo gerados, vão sendo ensinados, vão assumindo responsabilidade. E quanto mais vida piedosa em você, eu tenho certeza que alguém vai ver. Timóteo era um jovem. E quando Paulo passou por aquela localidade, ele viu o desempenho daquele jovem e disse, eu preciso levar esse jovem comigo. E incluiu, irmãos, aquele jovem no colégio apostólico, junto com ele. E você observa muitas cartas escritas, mas também Tito, que nós estamos lendo também. Então, aqueles que estavam ali, tinham um bom testemunho da igreja, e Paulo disse, esse jovem vai fazer algo junto comigo, e quando eu partir, ele vai continuar. Então, que nós possamos deixar várias velinhas acesas. Está diminuindo o nosso tempo? Está diminuindo o nosso tempo? Vamos acender outras velinhas, outras luzes, para que continue acesas. Você se dispõe a isso, irmão? Pode dizer amém? Né? Eu quero continuar. Eu quero ser uma bênção. Então, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmão, quando você lê a palavra desta forma e começa a dizer, não, o nosso Salvador. O que Ele se ofereceu, como Ele se ofereceu, as dificuldades que Ele teve, que Ele passou, e você começa a ler ali, Ele foi moído, seu sangue verteu. No começo eu disse, não, Ele sendo Deus, Ele não passou dor, não sofreu dor nenhuma. Não, mas Ele era homem. E quando Ele estava orando no Getsemane, Ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice.
todavia não seja feita a minha vontade. Ele sabia que ia sofrer. Quando lemos Isaías, ali nós vemos que ele foi moído. Uma pessoa que sofreu, porque ele estava pagando o preço das nossas faltas, levando sobre aquela cruz os nossos pecados e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora sabemos que estamos livres das nossas faltas, dos nossos pecados, que nós oprimiam, que traziam lembranças, às vezes terríveis para nós mesmos. O Senhor levou sobre aquela cruz. Por isso, quando nós perguntamos para alguém, você quer confessar Jesus como teu Salvador? E alguém diz assim, mas eu sou uma boa pessoa, eu não preciso. Irmão, tanto as boas como as ruins, tudo precisam do Salvador. Ah, mas eu não sou tão ruim como fulano. Jesus morreu por todos os homens. Aquele que era mau, terrível, e aquele que se justificava um bonzinho. Como Nicodemos, mestre da lei, mas sabia muito pouco a respeito do novo nascimento. Então, eu quero que a minha passagem por aqui, nesses 2 dias, nunca seja esquecida por todos vocês. Lembre daquele velhinho cabeça branca, que eu me acho não tão velhinho ainda. Mas eu sei que já estou para esse caminho. O irmão leu conosco Tito 2. O irmão leu conosco Tito 3. O irmão fez algumas exposições ali e aquilo entrou no meu coração. Está gravado dentro de mim. Então esse grande Salvador, esse nosso Salvador, por que ele fez tudo isso? A fim de que fomos justificados por graça e nós tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, quando eu era aquele guri, eu já ouvia falar que havia o fim do mundo, que vinha o fim do mundo. E eu pensava, bom, quando vir o fim do mundo, eu quero morrer pertinho da minha mãe. Ali você achava um consolo. Aí depois encontrei Cristo. Agora encontrei Cristo. Quando aceitei o Senhor, já perdi todo o receio. Porque encontrei o Salvador. Encontrei a Cristo Jesus. E hoje, eu sei que sou uma pessoa justificada. Você pode professar isso. Todos os meus pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. Aquilo que era contra nós, as suas ordenanças, conforme a Colossenses fala, foi apagado. Você, professor, é como o teu Salvador? Como o teu Senhor? Então, além de Ele ser Salvador, agora Senhor da tua vida, Ele vai conduzir a tua vida, vai ajudar você em todo o tempo que você viver. E diz aqui, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam sólidos, praticantes de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todos os homens. Irmão, podemos ser contra isso? Não, amém. É proveitosa para todos os homens. Então, por isso que eu quero dizer, irmãos, vida piedosas. Que esse tempo, os irmãos lembram, o irmão tocou nessa vida de devoção, vida entregue, vida piedosa perante o Senhor. Porque esse ensinamento é para todos os homens, proveitosa para todos os homens. Evita discussões, diz o verso seguinte, discussões insensatas, genealogia e contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita homens facciosos, depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, por si mesmo está condenada. Irmão, quando você percebe um tipo de pessoa assim, depois de uma devoção à segunda,
não percamos muito tempo com Ele mais, a não ser que haja arrependimento. Porque aqui é um conselho do Senhor, porque Ele não permitiu o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Então, ele é uma pessoa contenciosa. Eu tive no encontro em Arapongas, como eu já falei, e o Senhor me deu uma palavra para me usar. Nós, os sabedores da palavra, não devemos andar soberbamente. Às vezes, porque nós conhecemos certos assuntos, às vezes fazemos perguntas que inconvenientes para os irmãos. Não vamos fazer perguntas inconvenientes. Vamos trazer a luz da palavra e mostrar que somos humildes e nós precisamos saber que cada pessoa tem um nível, respeitando o nível de cada um. Então, Paulo aqui também tinha outros companheiros, que cita as escrituras aqui. Quando te enviar Artemas, Tíquico, apressa em vir a Nicópolis, meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não falte coisa alguma. Irmão, esses homens que se entregam ao Senhor, você deve ser aquele irmão, aquela irmã, que esse irmão tenha proteção, que não falte coisa alguma. Por isso, irmãos, quando o Senhor me colocou no meu coração, que o meu carro era a condução do irmão Dino. Como falei para os irmãos, tive condição de comprar um Del Rey. Um Del Rey muito maciozinho, sabe? 85. E aquele carro, eu levei o irmão Dino para vários lugares. E os irmãos vendo esse trabalho que eu fazia, um dia eu cheguei em certa cidade, e o irmão disse assim: irmão, compra um carro mais novo. Mas eu estou feliz com esse meu Del Rey 85. Não, compra um carro mais novo. Aí, continuei com o Del Rey. A outra visita naquela cidade: irmão, compra um carro mais novo. Dizem, mas, irmão, vocês estão dispostos a arcar? Sim, por isso que falamos aquele ano passado. Então tá bom, procuremos um outro carro. Como meu filho tinha se tornado um bom mecânico, conhecedor de carros, então achamos agora uma Quantum 93. Já mudou. E assim foi, irmãos. Agora, ultimamente, estou com Corolla, graças a Deus. Um Corolla 2001, que o Senhor me presenteou. Então, esta vida entregue, os irmãos vão reconhecendo, os irmãos vão vendo, e esse conselho que está aqui, que Paulo pede, que lembrasse de Zena e Apolo, muitas igrejas fizeram por mim, me ajudaram. Certo dia, ainda estando com o Del Rey, nós estávamos vindo do Nordeste. Aí chegamos em Minas Gerais, e eu perguntei assim: irmão, eu posso lavar o meu carro? Sim, irmão, fica à vontade. Mas eu vou te ajudar. Irmão, um engenheiro lavar o meu carro? Não, tudo bem. E começou a lavar o carro, lavando os pneus, etc. Eu fiquei feliz por ele estar me ajudando a lavar o meu carro. Aí, pousamos naquela noite ali, na casa do nosso irmão. Só amanhã cedo estamos indo para Petrópolis. Quando eu levantei, fui abrir a porta, fechada. Mas o que aconteceu nessa fechadura? Não girava. Daí eu falei para minha esposa: olha, eu vou abrir o vitrô, e vou pular o vitrô, você vai me dando as malas pelo vitrô. Aí eu já estava carregando todas as malas ali. O irmão levantou e disse: irmão, o que está acontecendo? Estamos se preparando para a viagem. Irmão, eu já fechei a porta do teu quarto
para você não sair daqui sem ir colocar 4 pneus novos. Teus pneus não estão com condição de estar rodando. Mas eu estava rodando assim mesmo. Saí dali com sapatos novos. E o irmão recomendou, olha, quando você chegar em Petrópolis, você vai na oficina de tal irmão lá, fazer outras arrumações que o teu carro está precisando. Irmão, o Senhor cuida de você. Se você se entrega ao reino do Senhor, aqui como Zenas e Apolo, o Paulo recomendou que não lhe faltasse coisa alguma. Já estou perto dos meus 68 anos. Até aqui eu posso dizer, Ebenezer. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, também pode dizer Ebenezer. Quantas dificuldades passamos. E quando nós clamamos, Senhor, eu preciso. Ele te dá livramento, Ele te dá ajuda. 14. Agora, quanto aos nossos que aprendam distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não tornarem infrutíferos. Todos que se acham comigo, saudam também. Nós amo na fé. Graça seja com todos vós. Eu não sei o tempo, ainda se nós temos mais tempo. Como é que está o tempo, irmão? Irmãos, eu quero apenas ler com vocês. Ontem lemos apenas um verso. Apenas ler com você. Vamos, então, para Pedro, capítulo 2, verso 11. Ontem lemos o 12. Mas hoje vamos fazer uma leitura mais completa. Vou fazer essa leitura com vocês e vamos ficar por aqui. Amados, exorto como peregrinos e forasteiros que sois, a vós obster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja rei, como soberano, quer autoridades, como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Os irmãos, vejam que existe, tanto nos dois apóstolos, tanto Pedro como Paulo, o mesmo espírito de conselho. Então o irmão Dino sempre dizia, irmão, 2 testemunhas, 3 testemunhas. Então se observa, irmãos, a palavra do Senhor, um conselho para nós. E eu quero, irmãos, que vocês recebam a palavra e digam, ela vai fazer agora parte no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Quando nós, irmãos, não levamos a tão sério, e aí esquecemos. Mas na Bíblia nós diz que nós não devemos ser ouvinte esquecido, mas ouvir e ser pessoas praticantes, responsáveis por aquela palavra. Amém? Quero fazer uma oração com todos vocês. Fiquem em pé, por favor, irmãos. Senhor,
Assim como ontem, oremos pelo nosso irmão, o casal, hoje eu quero orar por todos eles, por todos que estão aqui, meu Senhor, porque o Senhor sabe a situação de cada pessoa, e naquilo que eles foram tocados, Teu Espírito tocou, eu rogo a Ti, que o Senhor ajude a cada um deles a viverem pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o conselho do nosso irmão Paulo. O conselho que ele falou, escreveu, para que Tito transmitisse à igreja. Hoje estamos lendo aqui com nossos amados irmãos em Joinville. E eu quero, Senhor, que essa palavra penetre no coração de cada um. Ó Senhor meu, nosso Salvador, continua com cada um deles. Ao voltares para as suas casas, que o Espírito Santo faça lembrar, que o Teu Espírito Santo toque nos seus corações, e que a vida daqueles que precisam ainda vencer algumas situações, eles possam vencer através de Tua ajuda, da Tua vida em nós. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.